E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Samuel de Matemática 1 para uma nova aula, né? Como é que vocês estão? Beleza, né? A aula de hoje é a aula 6 da segunda apostila, em que ela vai tratar de produto cartesiano, relação binária e função. Essa aula está bastante relacionada com a próxima aula, que é a aula 7, que é classificação das funções. Então, o slide dessa aula e da próxima aula já estão feitos no momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu pretendo gravar o vídeo e editar os dois simultaneamente. Então, provavelmente, quando você estiver assistindo essa aula, a próxima aula também já estará disponível no YouTube. Essa aula, no mesmo modo da semana passada, eu me baseei, eu dei uma pesquisada na internet em alguns tópicos principais, porque eu não tenho uma apostila em mãos, assim como vocês, e então eu selecionei aqueles melhores, fiz uma resumida, um resuminho que é bem útil para vocês, porque está muito bem resumido e está muito bem colocado, e tanto para quem vai fazer Enem como para quem vai fazer vestibular tradicional. Então, ao final dessa aula, provavelmente ao final da próxima aula, na próxima aula eu estarei, porque como são conteúdos semelhantes, na próxima aula eu estarei disponibilizando, igual a aula passada, um linkzinho aqui na descrição, de algum site que contenha questões desses assuntos no estilo Enem, beleza? Então bora lá. Sempre lembrando, eu tô aqui com a webcam para vocês, a webcam é o meu celular e aqui é a tela, então quando eu estiver lendo eu vou estar olhando para cá. Então, bora lá. Aula 5, produto cartesiano, relações binárias e função. Aqui tu vai ver que a minha matemática ela é progressiva. A aula passada eu dei aula de conjuntos. Eu disse que era um conjunto, conceituei um conjunto, disse algumas características particulares de um conjunto, como representar um conjunto, alguns cálculos feitos com o conjunto, e agora eu estou fazendo uma relação entre dois ou mais conjuntos, que é o produto cartesiano e a relação binária, e depois eu vou, dessa relação eu vou tirar uma lei de formação que um gera a outra, que é a função. Vocês vão ver melhor ao decorrer da aula, vou explicar melhor para vocês. Bora lá. Eu tenho o quê? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre produto cartesiano. Eu vou ler aqui e vou explicar. Como o próprio nome já revela, trata-se de um produto, de uma relação, de uma multiplicação de dois conjuntos A e B não vazios, e se encontram justamente no plano cartesiano. O plano cartesiano é o plano bidimensional x, y, blá blá blá. Basicamente, o nome mesmo já fala. Plano é produto cartesiano. O que é um produto? Na matemática, um produto é a multiplicação de dois ou mais fatores. Aí, beleza. Produto cartesiano. O cartesiano se refere ao plano cartesiano de René Descartes, que é o planozinho y, x, que é bidimensional. Então, o que é o produto cartesiano? O produto cartesiano nada mais é do que eu pegar duas coisas, nesse caso dois conjuntos, e multiplicar esses conjuntos. O que é essa multiplicação de conjuntos? É pegar os elementos de um conjunto e multiplicar pelos elementos de outro. Mas Samuel, como é? Eu vou multiplicar, tipo, aqui tem um elemento 2, aqui tem um 3, aí vai ficar 2 vezes 3, que dá 6? Não. Pessoal, multiplicação, produto é uma multiplicação, beleza. Mas é uma relação, porque eu vou correlacionar os dois conjuntos. Quando eu faço um produto cartesiano de um conjunto, de dois conjuntos, por exemplo, eu vou pegar, suponha que eu tenho um conjunto A aqui, com o elemento 1, 2, conjunto B, 3, 4. Relacionar, eu vou dar origem, quando eu fazer o produto cartesiano, eu vou dar origem a um outro conjunto, que vai ser 1, 2, aí 3, 4. Vai ser 1, 3, 1, 4, 2, 3 e 2, 4. Ou seja, eu vou relacionar esses produtos. E qual é o nome
dos elementos desse novo conjunto vai ser justamente um par ordenado. Por que par ordenado? Porque são dois, vai ser o elemento de A com o elemento de B, e ordenado, porque o primeiro elemento vai ser do primeiro conjunto, o segundo elemento do segundo conjunto. Vou explicar aqui melhor para vocês. Tal operação dará como resultado um conjunto formado por pares ordenados, que é justamente isso que eu falei para vocês. X, Y. Ah, Samuel, essa representação do par ordenado x, y, esse x, y aí me lembra uma coisa. Justamente os eixos do plano cartesiano. Vê se você entende. Se eu tenho um par ordenado em que x veio da primeira função e y da segunda, em que x veio do primeiro conjunto e y do segundo conjunto, então eu tenho que no eixo x, ou seja, no eixo das abscissas, e eu vou representar o eixo x, eu vou representar os elementos de x, são justamente do primeiro conjunto, enquanto no eixo y das ordenadas eu vou representar os elementos de y, que é justamente do segundo conjunto. Sendo assim, o produto cartesiano pode ser definido por A vezes B de produto é igual a AB-chaves, que está representando o conjunto, um par ordenado x, y, tal que x pertence a A, ou seja, x pertence ao primeiro conjunto, e y pertence a B, ou seja, y pertence ao segundo conjunto. Há um exemplozinho. Eu coloquei um conjunto A, que tem como elemento 1, 3, 5, e o conjunto B, que tem como elemento 1, 2, 4, 6. Produto cartesiano, relação de dois ou mais elementos. Aqui no caso, a gente, de dois ou mais conjuntos. Aqui no caso, a gente tem dois conjuntos. Produto cartesiano disso vai ser elemento A, ou conjunto A, com B. Aí, bora lá. Relacionando os elementos de A com B, vai ser 1, vou pegar o elemento 1 de A, vai ser 1 elemento de B, 1 elemento de A, 1 elemento de B, 2, 1 elemento de A, 1 elemento de B, 4, entendeu? A gente vai juntando todas as possibilidades dos elementos desse conjunto. A gente vai pegar todos os elementos de A e juntar com todos os elementos de B das diversas formas possíveis. E com isso a gente vai formar o produto cartesiano de A e B, que é justamente essa forma. Aí como é que se lê esse xzinho? Só para a gente saber. É A vezes B. Não, não é A vezes B. É A cartesiano B. Só para saber. Isso é A cartesiano B. Aí, aqui no exemplo, como a gente já fez, bora lá. Bora fazer o produto cartesiano de A e B. Ou seja, todas as relações dos elementos de A com os elementos de B. Eu tenho 1 com 1, 1 com 2, 1 com 4, 1 com 6, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 4, 3 com 6, 5 com 1, 5 com 2, 5 com 4 e 5 com 6. 5 com 6. Pronto. Aí aqui são todos os elementos. Ou seja, todas as relações possíveis entre A e B. Sempre respeitando o quê? Esse daqui é um par ordenado. Não, um par. Esse primeiro elementozinho eu chamo de x. Sempre o x vindo do primeiro conjunto, ou seja, x pertence a A, e o y vindo do segundo conjunto, ou seja, y pertence a B. Sempre tem que respeitar isso, beleza? Aí eu tenho uma coisa que é muito importante notar. Samuel, como saber se eu fiz todas as possibilidades das relações entre os dois conjuntos? É muito simples. Primeiramente, a gente vai ter que ter como base produto cartesiano, produto multiplicação. Se eu tenho que A tem 3 elementos e B tem 4 elementos, qual vai ser o A cartesiano B? Quantos vão ser os elementos de A cartesiano B? É só multiplicar. 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Bora contar? A gente já fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nota. O número de elementos de A cartesiano B, ou seja, A vezes B, é igual à multiplicação do número de elementos de A com o número de elementos de B. Formulazinha básica. Beleza? É bem de boa.
Uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Na definição de produto cartesiano e na definição que vai vir de relação binária e de função, você vai ter que a relação entre esses dois conjuntos vai ter que ser formada por conjuntos não vazios. Por quê? Bora logo explicar isso. Eu tenho o quê? Eu tenho que, se eu pegar, for relacionar, supondo que o A seja um conjunto formado por elementos e o B seja um conjunto vazio. Se eu for fazer a multiplicação A vezes B, vai ficar A vezes 0. A vezes 0, 0. Então, não tem relação, entendeu? Não tem como eu relacionar um conjunto com nada. Vai ficar nada, entendeu? Não tem elemento. Se eu tenho um conjunto B sem elemento, quando eu for fazer, por exemplo, suponha aqui nesse exemplo, eu tenho um A com 3, 5, aí eu vou relacionar com B que tem nada, um conjunto vazio. Vai ficar 1 e nada, 3 e nada, 5 e nada. É só usar a base. O B são os elementos Y. O Y vai ser representado no eixo das ordenadas. Tem no eixo das ordenadas nada, tipo um canto para posicionar nada? Não tem. Então, o produto cartesiano vai ter que ser feito justamente por dois conjuntos não nulos. Porque se eu tiver um conjunto nulo, quando eu for fazer a distribuição, eu vou ter um elemento nulo e o elemento nulo não é representado nem no eixo das ordenadas, nem no eixo das abscissas. Sempre lembrando, elemento nulo não é a mesma coisa que zero. Zero é neutro, nulo é nada. Beleza? O segundo conceitozinho que a gente vai aprender hoje é de relação binária, ou dos dois áreas. Bora ler e eu vou explicando. Trata-se de um subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos, A e B. Aqui basicamente está afirmando que é um subconjunto do produto cartesiano. Bora mais um pouquinho. Não vazios, sempre lembrando, a partir de produto cartesiano para baixo, os conjuntos têm que ser não vazios. Mesma explicação que eu dei. Sendo assim formado por pares ordenados. Beleza, se é um subconjunto do produto cartesiano e o produto cartesiano é formado por pares ordenados, então a relação binária também é formada por pares ordenados. Tal relação, que é representada por R, pode estar ou não sujeita a uma regra. Bora lá. Primeiramente, relação binária. Se eu imagino que eu tenho um conjunto A, um conjunto B. Eu tenho 3 elementos em A, 3 elementos em B. Aí eu fiz todas as combinações possíveis de A e B. Beleza? Eu tenho o quê? Se eu fiz todas as combinações possíveis, eu vou dar origem a um conjunto denominado de produto cartesiano. Ou A cartesiano B. Beleza? Agora, se eu pegar esse conjunto resultante, que é o A cartesiano B, e pegar alguns elementos dele, por exemplo, se eu tenho 3 aqui, o conjunto resultante vai ser 9. Se eu pegar, por exemplo, 5 elementos desses 9, vai ser um subconjunto dele. Aí eu posso pegar esses 5 elementos por alguma razão matemática, ou eu só pegar aleatoriamente. Se eu pegar por alguma razão matemática, eu dou o nome disso de função. Se eu pegar esses elementos aleatoriamente, só é relação binária, não tem outro nome. Beleza? Eu vou explicar para vocês. Aí, sendo que o primeiro elemento pertence ao conjunto de partida, A, enquanto o segundo elemento pertence ao conjunto de chegada, B. É a mesma coisa que a gente viu em produto cartesiano. A é o primeiro conjunto de partida, B, segundo conjunto de chegada. Eu vou explicar isso daqui bem direitinho no exemplo. Aí eu tenho só uma particularidade. Nesse contexto, um subconjunto de A com A. Se eu tenho um subconjunto de A cartesiano A, se eu tenho dois elementos, A e A, aqui é formado por 1, 2, 3, aqui é formado por 1, 2, 3. Aí vai formar um conjunto formado por 9. Esse nome de A cartesiano A, B cartesiano B, ou seja, um conjunto fazendo um produto cartesiano com o mesmo conjunto, é denominado de relação binária em A ou relação binária em B, ou seja, relação binária
o nome desse conjunto, entendeu? Repetindo, eu tenho o quê? Se eu tenho um conjunto, outro conjunto, dois conjuntos, e esses dois conjuntos forem iguais, e eu fizer uma relação binária desses dois conjuntos, eu vou chamar relação binária de tal conjunto. Beleza? Aí o exemplo. Aqui é só uma representação da relação binária. A relação binária é o quê? Beleza, bora explicar aqui com base nisso daqui. Nessa figurinha. Ver se vocês entendem. Eu tenho um conjunto A que é formado por 5 elementos, A, B, C, D, E. E eu tenho um conjunto B que é formado também por 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for fazer o cartesiano de A com B, ou seja, o cartesiano de A e B, eu vou dar origem ao conjunto com 5 vezes 5, 25 elementos. Então, bora ver aqui. Eu tenho quantas setas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 setas. Se eu tenho 7 setas, eu vou formar 7 pares ordenados. Ou seja, um par ordenado A3, D1, E4, entendeu? Eu vou formar 7 pares ordenados. Se eu formo 7 pares ordenados e não 25, mas esses 7 pares ordenados são originados desse conjunto de 25, qual é o nome do conjunto de 25? Produto cartesiano. Peguei um subconjunto dele, era 25, peguei só 7. É simplesmente relação binária. Resumindo, uma relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Beleza? Esses elementos, esses pares ordenados, podem ser pegados aleatoriamente ou por meio de uma razão matemática, que é uma função. A gente vai ver mais na frente. Aí uma coisinha. Esse conjunto A, se tu observar a setinha vai de A para B. Então, o primeiro conjunto, denominado de A, é denominado conjunto de partida, e para onde a setinha está indo é chamado de conjunto de chegada. Ou seja, vai sempre de A para B, ou seja, vai sempre do primeiro conjunto para o segundo conjunto. Mas, Samuel, para que eu preciso saber isso? Mano, o primeiro conjunto, ou conjunto de partida, vai conter os elementos X, enquanto o conjunto de chegada, segundo conjunto, vai conter os elementos Y, que a gente vai ver melhor na função. Um exemplozinho de relação binária, eu tenho os conjuntos A e B, os conjuntos A e B. Eu tenho um conjunto A formado 3, 6, 9, o conjunto B tem como elementos 1, 6 e 12. Eu tenho o quê? Eu tenho que, se eu fizer o A cartesiano B, eu vou formar 3 com 3, 3 vezes 3, 9. Aí eu já fiz as relações. Eu vou formar um conjunto com 9 elementos, ou seja, com 9 pares ordenados. 3 com 1, 3 com 6, 3 com 12, 6 com 1, 6 com 6, blá, 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 blá. Pronto. Aí eu fiz aqui o A cartesiano B, ou seja, todas as relações possíveis entre o conjunto A e B. Aí, se eu for fazer uma relação binária, é simplesmente eu pegar algum desses pares ordenados e formar um novo conjunto. Para essa relação binária, eu posso ter uma regra ou não. Os exemplos aqui que eu fiz 3 relações binárias a partir desse produto cartesiano. Ou seja, eu fiz 3 subconjuntos dele. A primeira relação binária, eu peguei conjuntos aleatórios. Eu peguei um em que o par ordenado é 3 e 1, 3 e 12, 6 e 1, 9 e 6 e 9 e 12. Esses pares ordenados não tem nenhuma lógica matemática, eu só peguei aleatoriamente. Aí agora eu fiz a segunda relação binária. A segunda relação binária eu digo que é um conjunto em que esse conjunto é formado por x, y, ou seja, par ordenado, tal que esses elementos pertençam a A cartesiano B, ou seja, é um subconjunto de A cartesiano B. Aí eu tenho que tal que x seja igual a y. Relendo, a relação binária 2 é um conjunto formado por pares ordenados x e y que pertencem ao produto cartesiano tal que x é igual a y. Beleza. Eu tenho o quê? Eu tenho que x é o primeiro elemento do par ordenado e y é o segundo elemento do par ordenado. Qual desses pares ordenados eu tenho que x é igual a y? 3 é igual a 1? Não. 3 é igual a 6? Não. 3 é igual a 12? Não. 6 é igual a 1? Não. 6 é igual a 6? É. Esse daqui, 6 é igual a 6. O resto é tudo diferente. Então, eu fiz uma relação
binária com uma razão matemática. Qual é o nome disso? Terceira relação binária. Eu fiz a terceira relação binária, lendo aqui, é um conjunto formado por pares ordenados x, y, tais que, sendo que esses pertencem a cartesiano B, tal que y é igual a x mais 3. Bora ver aqui os pares ordenados. Eu vou pegar o quê? O y é o segundo elemento. Eu tenho que o y tem que ser o primeiro elemento mais 3. Bora lá. 3 mais 3, 6. Não é 1. 3 mais 3, 6. É 6. Então, já está aqui. 3 mais 3 é 6. Não é 12. 6 mais 3 é 9. Não é 1. 6 mais 3 é 9. Não é 6. 6 mais 3 é 9. Não é 12. 9 mais 3 é 12. Não é 1. 9 mais 3 é 12. Não é 6. E 9 mais 3 é 12. Então, eu tenho esses dois pares ordenados. Então, a terceira relação binária, eu tenho que y tem que ser igual a x mais 3. Só tem esses dois pares ordenados que se encaixam aí. Aí, então, com base nisso, eu posso afirmar que a primeira relação binária não tem razão, enquanto a segunda e a terceira relação binária segue uma regra, ou seja, tem uma razão. Aí o que tu vai perceber? As relações binárias que seguem regra são denominadas de funções. Pessoal, y é igual a x é uma função de que grau? É uma função afim. Igual a y é igual a x mais 3, também é uma função afim. Ax mais b. Como a gente vai ver nas próximas aulas, função afim é uma função de primeiro grau. Y é igual a, que no caso é 1, x mais b, que no caso é 3. Beleza? Então, relação binária é isso. Bora lá. Função. Assim como eu dei em aulas passadas, em anos passados do ENA, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia para o que é função. A função, a analogia que eu uso é a analogia de escutar, processar e falar. Aí eu crio uma determinada situação. Imagine duas pessoas, uma pessoa A e uma pessoa B. Eu tenho que a primeira pessoa é a A e a segunda é a B. A primeira pessoa pede a B responder o dobro de todos os números que ela falar. Ou seja, eu tenho uma pessoa A e uma B. Aí ela pede o quê? Para tudo que a A falar, a B falar em dobro. Bora lá. A pessoa A vai falar esses números, desse conjunto. 1, 5, 13 e 22. Aí o que é que vai acontecer? A pessoa B vai escutar esses números. Essa daqui é a pessoa B, vai escutar esses números e vai processar. Quando ela processa, ela vai multiplicar por 2 todos esses números, porque ela vai ter que dizer o dobro. Então vai ficar 1 vezes 2, 5 vezes 2, 13 vezes 2, 22 vezes 2. Aí então, depois dela processar, ela vai falar o resultado. Que vai ser justamente 2, 10, 26, 44. Pronto. Agora, Samuel, mas o que é que isso tem a ver? Uma pessoa pedir para outra falar o dobro dos números. Isso daqui resume basicamente o conceito de função. Tá vendo essa mulherzinha aqui? O que ela está conversando, ou seja, os elementos que ela está falando, são chamados na função de domínio. Domínio. O que acontece? Ela vai falar. Aí a outra pessoa vai escutar e processar. Quando essa pessoa processa, ela vai converter esses números em outros. Nessa conversão, para eu ter essa conversão, eu tenho que ter uma regra. Que regra é essa? É a lei de formação da função. Ou seja, eu tenho que ter a função, ela vai agir em transformar esses números em esses números. Então, eu tenho que a função, o ato de processar é a função. Ou seja, a lei de formação da função. Enquanto o que eu falar como resposta vai ser denominado de imagem da função. Beleza. O que eu escuto, domínio, eu processo com base na lei de formação da função e eu falo
é a imagem. Mas Samuel, e o que é contradomínio? É simplesmente o quê? Eu tenho que, por exemplo, eu dei esses números aqui. Eu dei os números, eu falei os números 2, 10, 26, 44. Esses números eles estão no intervalo de 1 a 50. Então eu posso dizer que o domínio é o intervalo, ou seja, é o conjunto que contém a imagem. Não estou entendendo muito bem. Eu só vou aqui fixar, aí eu vou dar outro exemplo. Ó, os números falados pela pessoa A representam os elementos do domínio. A resposta dada pela pessoa B é constituída a partir da lei de formação imposta pela função. E os números falados pela pessoa B formam o conjunto imagem, o qual é derivado do conjunto domínio. Pessoal, a função ela pode ser aplicada a números ou a objetos. A função é qualquer coisa, entendeu? Os elementos de uma função, assim como os elementos de um conjunto, pode ser qualquer coisa. Pode ser números, letras, objetos, tudo, entendeu? Então eu vou fazer esse exemplo de outro jeito. Imagine que eu tô no banheiro, sei lá, tô no banheiro, aí eu vou falar, a mulher, ela fala, imagina que a mulher vai falar uma parte da casa, beleza. Aí a pessoa tem que escutar e falar tudo aquilo que é utilizado para tomar banho. Beleza? Não. Bora fazer outro exemplo. Bora fazer outro exemplo para ficar mais fácil para vocês. Suponha que essa mulher que vai falar, ela vai falar um cômodo da casa. A pessoa que escutar e processar vai ter que falar tudo aquilo que serve para comer, para levar o meu alimento do prato à boca. E, bora lá, eu falei um cômodo da casa. Cozinha. O que é que eu posso na cozinha? Eu tenho parede, eu tenho um piso, eu tenho gelágua, geladeira. Mas o que é que eu faço? O que é que eu utilizo para comer? Talher como colher, faca. Entende? Aí, Samuel, beleza. Eu já descobri. É faca, colher. Mas esse faca, colher, eles pertencem a alguma coisa maior, que é chamado de contradomínio. Pode ser, por exemplo, objetos de casa. Sei lá. Utensílios domésticos. Entendeu? Eu tenho o quê? Eu tenho um domínio. Por meio da lei de formação da função, vou converter em imagem. E essa imagem faz parte de um universo, que é chamado de contradomínio. Beleza? Samuel, mas não seria mais fácil chamar de domínio e contradomínio no lugar da imagem? Vou explicar já isso para vocês, porque tem essa denominação. Bora lá. Definição. Nada mais é do que uma relação binária, ou seja, como a gente falou anteriormente, eu tenho produto cartesiano. O subconjunto desse produto cartesiano é chamado de relação binária. Quando essa relação binária tem uma regra, é denominado de função. Nada mais é do que uma relação binária, ou seja, de correspondência, representada por f, ou seja, uma função ela é representada por f, entre dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, segue o mesmo raciocínio de produto cartesiano e de relação binária, porque ela é derivada deles. Juntar isso, necessariamente, qualquer elemento x pertencente a A, ou seja, pertencente ao conjunto de partida, pertencente ao primeiro conjunto, deve possuir um único correspondente y pertencente a B, o qual é a imagem de x. Pessoal, o que é isso? Basicamente eu tenho o quê? Eu tenho que isso daqui são dois conjuntos. Tenho que isso daqui são dois conjuntos. Conjunto A, conjunto B. O A é o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada. Como a função é um tipo de relação binária, então ela tem que seguir as regras da relação binária. Ou seja,
a flechinha parte de A para B. Qual é a regra da função? A regra da função é justamente que um A pode se ligar somente a um B. Essa é a regra da função. Nunca eu vou ter um A ligado a 2B. Porque não faz sentido. Tipo, vê se tu entende. Aquela analogia que eu fiz. Se eu tenho, por exemplo, um número, vou passar pela função, eu vou converter em outro. Se eu tenho que esse número passar pela função e dar 2 elementos, não faz sentido. Não tem como um número dar 2 elementos. Tipo, qualquer função se tu pegar. Por exemplo, se eu pegar uma função de primeiro grau, se eu pegar um x e somar mais 2, eu pego 2, somo com mais 2, dá 4. Não tem outra resolução. Se eu pegar uma função quadrática, se eu pegar x ao quadrado mais 2, eu vou usar 2, aí 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Não tem como dar outra possibilidade, entendeu? A função, ela tem como característica primordial o A só se relacionar a um B. Um A se relaciona só a um B. Mas eu posso ter casos que o B se relaciona com mais de um A. Isso daí a gente vai ver em classificações das funções. Como assim um B se relaciona com mais um A? Ou seja, um Y pode ser oriundo de 2x diferentes? Pode. Por exemplo, se eu tenho uma função modular, se eu tenho que x é 2 e x é menos 2, se eu passar isso pelo módulo, vai dar 2. Ou seja, eu vou ter 2x originando o mesmo y. Então, basicamente eu tenho o quê? Que um A ele tem que ficar conectado somente a um B. Mas um B ele pode se conectar a mais de um A. Beleza? Função. Um A se conecta somente a um B, mas um B pode se conectar a mais de um A. Como, por exemplo, a função modular. Se eu tenho o x menos 1 e x1, eu vou ter o y1, porque o módulo tira o sinal negativo. Beleza? Aí, note que cada elemento de A está relacionado apenas com o elemento de B. Isso é a característica máxima da função. Aí aqui, nessa própria função aqui tem, ó, um elemento de A está se relacionando somente a um de B, mas um de B pode se relacionar a mais de um elemento de A. Beleza? Função, basicamente isso. Considerações gerais. Agora eu vou falar para vocês de onde vem esse nome domínio, contradomínio, beleza. Domínio eu chamei de esse primeiro elemento, ou o primeiro conjunto de partida, chamado de domínio. É onde vai ter o x. O segundo conjunto é chamado de contradomínio. Estão entendendo? Mano, uma função vai trabalhar com dois conjuntos. O conjunto que vai ter os elementos x, ou seja, o conjunto de partida, no caso que é o conjunto A, e o conjunto que vai conter os elementos y. Conjunto de chegada, conjunto, nesse caso, B. Eu tenho o quê? O A, conjunto A é chamado de domínio. Aí imagina que eu boto um espelho bem aqui. Aí eu tenho o que está desse lado é domínio, o que está contra o espelho, contra domínio. Aí, o que é a imagem, Samuel? É justamente os elementos de B que vão estar relacionados com A. O que é a imagem? Quais são os elementos de B que estão relacionados com A? Esse elemento está relacionado com pelo menos um elemento de A? Tá. Esse elemento está relacionado com pelo menos um elemento de A? Tá. Está relacionado com 2. Ou seja, esses dois elementos aqui, eles vão formar o conjunto imagem, enquanto os 5 vão formar o contradomínio. Então, está me dizendo o quê? Que o conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio? Exatamente isso. Então, bora lá. Considerações gerais. O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, e os elementos de B que estão relacionados a elementos em A é chamado de imagem da função, ou seja, conjunto imagem.
funções definidas por fórmulas. Eu tenho o quê? Eu tenho que algumas funções podem ser definidas por fórmulas. Fórmulas o quê? Fórmulas matemáticas. Por exemplo, uma função de números pares. Como é que eu vou fazer uma função de números pares? É só pegar 2 vezes x. 2 vezes x toda vez que tu multiplica algum número por 2, ele vai dar um número par. Então, eu tenho que f de x é igual a 2 vezes x. Beleza? Aí aqui, a representação. Toda e qualquer função, função de primeiro grau, modular, exponencial, quadrática, par, ímpar, vai ser representada por y é igual a f de x, que é igual a lei de formação da função. Aí como é que eu leio isso? Eu leio y em função de x, porque o valor de y depende da variável x, ou seja, f de x ou y em função de x. É o jeito que leio. Aí eu tenho o quê? A variável x é denominada de variável independente, enquanto a variável y é chamada de variável dependente. Como assim, Samar? Bora voltar aqui. Tá vendo essa imagem? Isso daqui é o conjunto domínio. São os elementos de x. Ou seja, o x são elementos do conjunto domínio. O y são elementos do conjunto imagem. E também, como o conjunto imagem é subconjunto do contradomínio, também são elementos do contradomínio. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que por que o x é chamado de variável independente e o y é denominado de variável dependente. Mano, se tu for prestar atenção, o y ele é formado a partir do x. Bora tentar relacionar com o plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. O eixo x é chamado de eixo das abscissas, enquanto o eixo y, eixo das ordenadas. Ou seja, o valor do y, ele é formado a partir de um x. Se eu tiver um x diferente, eu vou ter um y diferente. Ou seja, o x ele é independente, mas o y ele depende do x. Então é por isso que a gente lê y em função de x. X é independente, é uma variável independente, e o y é em função de x, ou seja, o y é dependente de x, ou seja, variável dependente. Aí só para complementar, o y, os elementos de y pertencem ao conjunto contradomínio e imagem, e os elementos de x é a variável independente, pertence ao conjunto domínio. Aí eu tenho um exemplozinho de função. Considere dois conjuntos A e B e uma função que acresce cada elemento de A em 5 unidades, ou seja, o A. Quais são os elementos de A? X. Eu vou pegar x mais 5 unidades para depois dividir por 2. Então eu tenho que y vai ser x mais 5 dividido por 2. Aqui a minha lei de formação. Qual é o elemento de A? X. X mais 5 dividido por 2. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que o conjunto A é esse e o conjunto B é esse. Bora lá. Eu vou pegar cada elemento de A, acrescer de 5 depois dividido por 2. Bora lá. 1 mais 5 dividido por 2, 6. 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. 3 mais 5 dividido por 2, 3 mais 5, 8 dividido por 2, 4. 7 mais 5 dividido por 2, 7 mais 5, 12 dividido por 2, 6. 11 mais 5 dividido por 2, 11 mais 5, 16 dividido por 2, 8. Aqui. Aí eu tenho aqui. Na minha função, a partir do meu x, eu descobri que f de x é a mesma coisa que y, f de x é a mesma coisa que y. Eu descobri que a minha função vai ter como y 3, 4, 6 e 8. Beleza? Aí eu tenho a relação binária dessa função.
O elemento de x, que é o primeiro do par ordenado xy, vai ser 1, vai dar origem ao 3. O 3 vai dar origem ao 4. Ó, o 7 vai dar origem ao 6. O 11 vai dar origem a 8. Ou seja, com o x11, eu tenho um y8. Então, isso daqui é a minha imagem da função. Isso daqui é o meu domínio da função. E se tu for perceber, esses elementos aqui, ó, 3, 4, 6 e 8, 3, 4, 6 e 8, fazem parte justamente do contradomínio. Então, B vai ser o contradomínio. Bora lá, repetir. Meu domínio vai ser 1, 3, 7 e 11, ou seja, o conjunto de onde eu vou partir. 1, 3, 7 e 11. O meu contradomínio vai ser o universo, ou seja, o conjunto que contém a imagem. 0, 1, 2, 3 até o 9, 0, 1, 2 até o 9. E os elementos que se relacionam, que tem uma relação binária, ou seja, que são oriundos da função, são justamente esses. Ó. A partir de x1, eu tenho y3, 1, 3, 3, 4, 7, 6, 11, 8. Então, a imagem da função é 3, 4, 6 e 8. Beleza? Que faz parte justamente do conjunto contra o domínio, o subconjunto dele. Domínio e imagem. Sabendo que toda função... Eu já falei sobre domínio e imagem. Aqui eu vou dar só uma explanadazinha, uma aprofundadazinha melhor. Sabendo que toda função f de a em b é uma relação binária, aquilo que a gente já falou. A função é um tipo de relação binária, que é um tipo que é subconjunto do produto cartesiano. Sabendo que toda função f de a em b é uma relação binária, isto é, para cada elemento de A, existe somente um elemento de B relacionado a ele. É justamente a característica primordial da função. Um elemento de A só pode estar conectado a um elemento de B, mas um elemento de B pode estar conectado a mais de um elemento de A. Então, F tem um domínio em imagem, como a gente já viu. Domínio é um conjunto formado pelos elementos pertencentes ao conjunto A, ou seja, o conjunto de partida, tal que eles são representados por x, x pertence a A, de forma que, obrigatoriamente, y pertença a B. Ou seja, obrigatoriamente, os elementos de y, ou seja, os elementos do contradomínio, têm que pertencer ao conjunto B. Tal que o par ordenado xy pertence à função. Basicamente, sendo assim, o conjunto A é o conjunto domínio, ou seja, o conjunto de partida. Então, temos que domínio é igual ao conjunto A. A imagem. A imagem de uma função é o conjunto formado pelos elementos pertencentes ao conjunto B. O A, eu tenho o quê? O A, eu tenho que é domínio, B, contradomínio, e os elementos do contradomínio, ou seja, os elementos de B que se relacionam com A, denominado de imagem. Ou seja, conjunto formado pelos elementos pertencentes ao conjunto B, de forma que x pertença ao conjunto A. Ou seja, o x tem que pertencer a A. Tal que o par ordenado. Resumindo, o conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio B. Ou seja, isto é, imagem está contido em B. Beleza? É aquilo que a gente já falou. Aí um exemplo. Um exemplozinho. Eu tenho um conjunto A, conjunto de partida, denominado de domínio, vai ter os elementos x. X vai poder ser 1, 3, 7 e 11. Aí eu tenho um conjunto B, que vai ser o conjunto de chegada contra o domínio, e os que se relacionam com A vai ser a imagem. Ou seja, D é igual a A, que é igual a 1, 3, 7 e 11, e a imagem 3, 4, 6 e 8, que vai ser justamente essa imagem vai estar justamente contida em B. A gente já falou. Resumindo, para dois conjuntos A e B formarem uma função, para eu ter uma função, eu tenho que o conjunto de partida, o conjunto de imagem, tem que ser o conjunto domínio,
e o conjunto de chegada, o contradomínio, tem que ter todos os elementos de y, ou seja, todos os elementos da imagem da função devem pertencer ao conjunto B. Se eu tiver, por exemplo, um caso em que eu vou ter um y que não pertence ao contradomínio, isso não é uma função. Isso não é caracterizado como função. Por exemplo, Samuel, não estou entendendo. Para eu ter uma função, todos os elementos do conjunto de imagem têm que pertencer ao contradomínio. Bora lá definir. Conjunto imagem, eu vou chamar de imagem, o mesmo exemplo. A cozinha. A minha função vai ser aquilo que eu vou utilizar para me alimentar. E o contradomínio eu vou dizer que é aquilo que é formado de metal. Eu tenho o quê? Eu tenho que o meu domínio vai ser a cozinha. Aí eu vou passar pela função e vou pegar tudo aquilo que eu utilizo para comer. Colher, garfo, tal. Meu contradomínio é dito que é tudo aquilo que é formado de metal. A colher é formada de metal? O garfo é formado de metal? A faca é formada de metal? Mas eu posso me alimentar de colher de madeira. Por exemplo, se eu tiver na minha cozinha uma colher de madeira que eu uso para me alimentar, eu vou ter um Y, ou seja, eu vou ter uma coisa que eu vou utilizar para me alimentar que não faz parte do meu contradomínio, é aquilo que é formado de metal. Então, isso daí não é uma função. Beleza? Porque vai ficar um elemento solto. Entendeu? Gráficos de funções. Eu tenho que uma das formas de representar justamente uma função, seja ela de qualquer tipo ela for, é por meio de um gráfico. Esse gráfico vai ser localizado justamente no plano cartesiano. Por que ela pode ser representada no plano cartesiano? É só relembrar, cara, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes. Uma função é um tipo de relação binária que é subconjunto do produto cartesiano. Então, ela tem no alicerce dela produto cartesiano. Se ela tem no alicerce produto cartesiano, ela pode ser representada no plano cartesiano. Aí eu tenho justamente um exemplo, é esse caso aqui. Eu tenho 4 tipos de funções. Função afim, função de segundo grau, uma função aleatória, entendeu? Então pode ser representado em gráfico. Aí eu tenho como eu vou construir o gráfico dessa função. É basicamente em 2 passos. O primeiro passo é, primeiramente, deve-se calcular os valores de variados y, elementos do conjunto imagem, a partir de determinados x, elementos do conjunto domínio escolhidos pelo criador do gráfico. Como assim? Mano, eu tenho que, por exemplo, eu tenho essa função aqui. Essa função é uma função de primeiro grau, uma função afim. Y, ou f de x, é igual a 2x menos 2, em que ela vai do conjunto A, ou seja, do conjunto domínio dela é o conjunto A, em que esse conjunto A são os elementos do intervalo de 0 a 5, até o conjunto B, que é o contradomínio. No caso aqui, o conjunto B é os conjuntos dos números reais. Então eu vou pegar conjunto A, converter ele em subconjunto dos reais a partir da função. Mas como assim, Samuel? Mas eu não continuo sem entender. Para tu construir um gráfico de uma função, tu vai escolher alguns elementos x. Por exemplo, vou chamar x 1, 2, 3, 4, 5 e vou transformar eles em y. Aí eu vou descobrir o que? Um par ordenado. Eu tenho um x, descubro y. Tem outro x, descubro outro y. Aí eu vou colocando ele no plano cartesiano. Primeiramente, nesse exemplo aqui, bora descobrir os x. Eu tenho essa função, 2x menos 2, e eu tenho que o x dela pertence ao domínio, que é o conjunto A, que é um conjunto formado por todos os elementos que estão entre 0 e 5. Essa forma de representar significa, é um conjunto que está de 0 a 5, incluindo 0 e 5.
Se eu tivesse que esse símbolozinho tivesse virado assim, com a boca aberta para o outro lado, que estaria dizendo que é de 0 a 5 sem conter 0. Do mesmo jeito aconteceria se a boca dele tivesse virado para cá. Seria de 0 a 5 sem conter 5. Beleza? Então, eu vou escolher alguns x e transformar eles em y. De 0 a 5 eu vou escolher o x0, x1, x2, x3, x4 e x5. Bora lá. Para o x igual a 0, 2 vezes 0 é 0, menos 2, menos 2. Com x igual a 1, 2 vezes 1 é 2, menos 2 é 0. Com x igual a 2, 2 vezes 2 é 4, menos 2 é 2. Com x igual a 3, 2 vezes 3 é 6, menos 2 é 4. Com x igual a 4, 2 vezes 4 é 8, menos 2 é 6. E com x igual a 5, 2 vezes 5 é 10, menos 2 é 8. Fiz todos os exemplos. Um x de 0 a 5. Aí qual vai ser o segundo passo? Se eu tenho x e y, ou seja, se eu tenho vários pares ordenados, eu posso colocar eles no plano cartesiano. Aí só uma observaçãozinha que eu queria fazer para vocês durante esse processo de construir o gráfico da função é que geralmente a gente vai fazer o quê? Geralmente a gente utiliza como elementos do conjunto domínio, porque o x aqui é eu que escolho, ele é independente. O x não é a variável independente, eu posso escolher o x que eu quiser e a partir dele eu vou descobrir o y. E com x e y eu jogo no gráfico e descubro o gráfico da função. Aí o x eu posso escolher. Aí geralmente, só a dica, geralmente utilize como elementos do conjunto domínio, ou seja, o x, uma sequência numérica, que nem eu fiz aqui, de 0 até 5, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, especialmente de números naturais, que são esses daqui, a partir do elemento 0, que nem eu fiz, 0 até 5. Aí, o sentido que eu tomei aqui foi o sentido positivo. Por quê? Porque o conjunto A ele vai de 0 até 5. Se ele vai de 0 até 5, não tinha como eu trabalhar com os números negativos. Mas eu posso, em alguns casos, trabalhar com números positivos e negativos. Ou seja, os elementos de x que eu vou escolher para construir o gráfico da função, geralmente são sequências numéricas que são contabilizadas a partir do 0, seja ele para números positivos ou números negativos. Beleza, eu já descobri vários pares ordenados dessa função, ou seja, o x e o y. Então o segundo passo é pegar esses pares ordenados, jogar no plano cartesiano e unir todos os pontos formados por eles. Segundamente, deve-se marcar os valores dos pares ordenados do plano cartesiano, para depois disso traçar uma reta que passa por tais pontos, finalizando assim o gráfico da função. Eu já descobri o x e o y. Eu escolhi o x, quem escolhe o x é eu. O x, variável, qual é o tipo de variável? O x é a variável independente, eu que escolho o x. O y vai ser formado a partir dela, variável dependente. Eu escolhi esses x, descobri esses y, aí vou marcar esses x e esses y no gráfico, os pontos. Eu tenho um ponto, sei lá, x, imagina que eu tenho aqui o gráfico. Aí eu tenho, tá aqui, ó, metade da tela, beleza? Pronto, tem um gráfico. O x igual a 0, o x bem aqui, igual a 0, e o y igual a menos 2, o ponto seria bem aqui, então um pontozinho bem aqui. Com o x igual a 1, y igual a 0, bem aqui mesmo, o 0 bem aqui. Aí eu vou ter esses dois pontos, eu vou unir esses dois pontos. Aí unindo todos os pontos, eu descubro o gráfico da função. É justamente aqui, ó. O que eu fiz foi justamente isso. Aí unindo todos eles, eu descubro o gráfico da função. Reconhecimento do gráfico de uma função. A função ela origina um gráfico. Mas todo gráfico é uma função? Não necessariamente. Eu posso ter gráficos oriundos de coisas que não são funções. Ou seja, toda função origina um gráfico, mas nem todo gráfico é de uma função. Aí como eu vou saber se um gráfico é de uma função ou não? Basicamente bora ler e interpretar. A partir de um gráfico qualquer, pode-se determinar se ele é oriundo de uma função ou não. Para isso, deve-se identificar qual é a regra básica da função.
um elemento do conjunto domínio, ou seja, do conjunto A, deve se relacionar somente com um elemento do conjunto contradomínio do conjunto imagem. Para isso, deve-se identificar se cada elemento do conjunto domínio se está se relacionando com um único elemento do conjunto imagem. Como é que eu posso detectar isso em um gráfico, Samuel? Vou pegar aqui esses dois exemplos. Se a regra básica da função é que um x só pode ter um y pode ter 2x, 3x, 4x, que nem a gente viu no módulo. Mas um x só pode ter um y. Bora analisar esse primeiro gráfico. No primeiro gráfico, eu tenho bem aqui esse ponto. Esse ponto, ele tem um x. Tá vendo aqui? Eu tenho esse ponto aqui. Bora pegar os que já estão marcados. Eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto, ele tem um x. Então, nesse ponto da função, eu vou ter um y. Mas se tu for perceber, eu vou ter outro ponto que vai ter o mesmo x e vai ter um y diferente. Ou seja, eu vou ter um x, ó, tenho dois pontos, eu vou ter um x e dois y. Então, não pode. O gráfico 1 não representa o gráfico de uma função, pois os elementos do domínio da função no eixo x estão relacionados com mais de um elemento do eixo y. Ou seja, um x, ou seja, eu tenho um ponto aqui desse gráfico. Eu tenho o mesmo x, tem 2y. Aí nesse caso aqui eu vou pegar o que o gráfico já deu. Eu tenho um x aqui, ó, um x, um y. Eu tenho um x aqui, um y. Eu tenho um x aqui, um y. Se tu pegar ela toda, sempre um x vai ter somente um y. Então é o gráfico de uma função, nesse caso uma função afim. O gráfico 2 representa o gráfico de uma função, visto que para cada elemento em x existe somente um elemento em y, isto é, ele segue a regra característica da função. Basicamente, para reconhecer uma função, tu vai pegar um x dela e ver se eu tenho um ponto com um x e eu tiver outro ponto com o mesmo x, não é uma função. Ó, se eu tiver um ponto com um x e eu tiver outro ponto com o mesmo x, ou seja, dois y diferentes, não é uma função. Domínio e imagem de uma função a partir de seu gráfico. Mano, isso daqui eu já falei. Eu tenho um gráfico. Esse gráfico é formado por dois eixos. Esse eixo aqui de baixo é o eixo dos elementos x, ou seja, eixo das abscissas. Se ele é o eixo dos elementos x, ele vai ser justamente eixo do elemento x, eixo das abscissas, domínio. Se eu tenho aqui o eixo y, eixo das ordenadas, contradomínio. No caso, se estiver conectado ao x, vai ser justamente a imagem. Bora lá. Ao se analisar o gráfico de uma função, observe-se que o seu domínio tem como elementos os valores localizados no eixo x, ou seja, domínio, eixo x, eixo das abscissas. Enquanto os valores encontrados no eixo y, que é o eixo das ordenadas, correspondem à imagem da função. Bora lá. O exemplo é justamente isso daqui. Ó, os elementos 1, 2, 3 está no eixo x, então corresponde ao domínio. Enquanto os elementos 1, 3, 4 estão no y, correspondem à imagem. E o contradomínio, Samuel? Se tu for ver a imagem, só são esses pontozinhos aqui, ó. Só é 1, 3, 4. Então tudo isso daqui é o contradomínio. Mas geralmente eles não colocam, eles só colocam como o eixo x domínio e o eixo y imagem. Samuel, como assim? Pode explicar de novo onde é o contradomínio? Mano, se eu pegar esse ponto bem aqui, onde está o mouse, tá vendo o mouse bem aqui? Pronto, tem esse ponto. Esse ponto, ele vai estar o quê? Ele vai ter um y, não vai? Ele vai ter um y bem aqui. Se ele tem um y bem aqui, ele não faz parte dessa função. Então, se eu tenho um y que não faz parte da imagem, é justamente o contradomínio. Mano, basicamente, eixo x, abscissa, domínio, eixo y, ordenada,
imagem. Então, o domínio é formado por 1, 2, 3, um intervalo de 1 a 3, enquanto a imagem é formada de um intervalo de 1 a 4, que está 1 a 8, mas é de 1 a 4, beleza? Qualquer jeito. Estudo do sinal. Tal método permite descobrir em quais momentos o y da função assume valores negativos, nulos ou positivos para determinados valores de x. Bora voltar para aquela historinha. Eu tenho o quê? Eu tenho que o x ele é independente, o y ele é dependente. Então, dependendo do x, eu vou formar um y. Um x forma um y. Outro x forma outro y. Aí eu tenho que, a partir do x, eu posso determinar se, usando o gráfico, eu posso determinar, usando aquele x, se o y vai ser positivo, negativo ou nulo. Como assim, Samuel? Eu tenho essa funçãozinha, tenho um gráfico dessa função. A partir do x, eu posso determinar se o y é positivo, negativo ou nulo. Eu tenho um x aqui. Eu tenho esse intervalozinho aqui, que vai desse ponto para trás. O y está aqui, nessa região superior, então todo y aqui é positivo. Aí eu tenho que no menos 2, no x igual a menos 2, o y é 0, ou seja, o y aqui é nulo. E aqui, no x igual a 3, o y também é nulo. Enquanto no intervalo de menos 2 a 3, eu vou ter que o y vai estar negativo. Então, é basicamente usar a lógica, o estudo do sinal. É o que? Eu pegar um intervalo de x e determinar se o y vai ser positivo, negativo ou nulo. Como assim? Que nem a gente já descobriu. Fazer de novo o estudo do sinal dessa função. Os valores de y são positivos para o quê? Os valores de y são positivos com base no x nessa regiãozinha. Então, nessa região são para x menores que menos 2. X menores que menos 2, os valores de y são positivos. Outra regiãozinha positiva é aqui. Então, são também para x maiores que 3. Então, os valores de y são positivos para x menores que menos 2 ou x maiores que 3. Os valores de y são negativos para... Os valores de y são negativos quando tem esse intervalozinho, ou seja, de menos 2 a 3. Então, eu tenho o quê? Quando eu tiver um x maior que menos 2 e menor que 3, o y vai ser negativo. X maior que menos 2, menor que 3. E o y vai ser nulo justamente quando ele toca o eixo x, nos pontos menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Aí eu tenho uma coisinha. Toda vez que eu tiver um y nulo, o x é chamado de raiz. Toda vez que o y zerar, ou seja, toda vez que o gráfico da função tocar o eixo x, o eixo das abscissas, vai ser denominado o x de raiz da função, ou zero da função. Observação: os valores de x, quando o y é nulo, são denominados de raiz ou zeros da função. Aí, para terminar, classificação das funções em crescente, decrescente ou constante. Bem rapidinho. Uma coisinha. Isso daqui é um do tipo de classificação da função. A próxima aula vai ser outros tipos, beleza? Isso daqui é o básico. A função pode ser classificada em 3 tipos: crescente, decrescente ou constante. O próprio nome já diz. Crescente, a função sempre aumenta. Decrescente, a função sempre diminui. E constante, sempre se mantém a mesma. Bora lá. Conceitualmente, a crescente, quando para quaisquer valores de x1, x2, eu vou usar aqui com base o gráfico, x1, x2 do domínio, né, o x, domínio, sendo x1 menor que x2, ou seja, x2 tem que ser maior que x1, temos que o y1 tem que ser menor que o y2, ou seja, fx1
tem que ser menor que fx2. Muito conceito, né? Mas basicamente, à medida que os valores de x aumentam, ó, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Isso é uma função crescente. Ele só está dizendo que durante esse intervalo de x1 e x2 tem que ter um aumento de fx1, fx2, ou seja, de y e y2. Basicamente, à medida que x aumenta, y aumenta. Função crescente. Função decrescente, mesma baboseira. Quando para quaisquer valores de x1 e x2, sendo x1 menor que x2, temos o contrário, que f de x1 é maior do que f de x2. Mano, muito difícil de entender, né? Mas é basicamente o quê? À medida que o x aumenta, o y está diminuindo. Ó, o x está aumentando, tá? Essa função está vindo assim. Então, esse x está vindo para cá, mas o y dele está diminuindo. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y diminui na função decrescente. Já na função constante, o nome mesmo já diz. Independente do x, o y é o mesmo. Constante. Para qualquer valor de x, x1 ou x2, temos que o y é o mesmo. fx1 é igual a fx2. Isto é, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y permanecem iguais. Função constante, o gráficozinho dela é esse. Aqui, coloquei tudo junto. Em síntese, para terminar, tudo aquilo que eu já falei. Então, produto cartesiano. Produto cartesiano, para relembrar, é o que? Produto cartesiano são todas as relações entre dois ou mais elementos. Supondo dois elementos A e B. Como é que eu leio isso daqui? A cartesiano B. São todos os elementos de A relacionados com os elementos de B, formando pares ordenados. Um subconjunto do produto cartesiano é denominado de relação binária. Se eu pegar esses elementos do produto cartesiano, pegar alguns deles, se eu pegar algum desses pares ordenados e formar outro conjunto, ou seja, um subconjunto dele, é denominado de relação binária, que pode ter uma razão ou não. Quando tem razão, é denominado de função, ou seja, quando ele segue uma regra, uma lei de formação, a gente tem uma função. Aí, para terminar, um exemplozinho básico. Eu tenho os elementos A, que vai ser 0, 3, 6 e 9, e os elementos B, em que os elementos de B vão pertencer aos números naturais, tal que x tem que ser maior que 3. Se x tem que ser maior que 3 e é número natural, vai ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o infinito, beleza? Aí eu tenho produto cartesiano de A e B. Mano, tu vai fazer produto cartesiano de dois elementos, beleza. Mas só que um elemento é infinito. Se eu vou fazer a relação de um elemento finito com infinito, o produto cartesiano vai dar o quê? Infinito. Finito com infinito dá infinito. Como assim? Ó, A cartesiano B. Eu vou ter, relacionar todos eles. 0 com 4, ó, 0 com 4, 0 com 5, 0 com 6, 0 com 7, 0 com 8, 0 com 9, até o infinito. Aí depois, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6, 3 com 7, 3 com... Entendeu? Até o infinito. Aí eu representei. 0, 4, 0, 5, 0, 6, infinito. 3, 4, 3, 5, 3, 6, infinito. 6, 4, 6, 5. Entendeu? Se eu pegar e fazer o produto cartesiano de um conjunto finito com infinito, vai dar um conjunto infinito. Finito, finito com infinito, vai dar infinito. Aí eu vou pegar aqui uma relação binária sem regra desse conjunto. Sei lá, 0,21, 3,16, 9,77, 9.203. Por que eu botei esses valores absurdos? Se tu for perceber, o x do par ordenado, que é o primeiro, vai ser sempre do A, do primeiro. Ó, 0, 3, 9, ó, 9. Enquanto o y, que é o segundo, vai ser sempre do segundo conjunto, que é o B. O B é tudo aquilo que é maior que 3. 21 é maior que 3, 16 é maior que 3, 77 é maior que 3, 1203 é maior que 3. Então, isso daqui é uma relação binária desse conjunto infinito sem regra. Aí se eu estiver seguindo uma regra
seja uma relação binária com regra, ou seja uma função, uma lei de formação, em que essa função seja y é igual a 3x mais 5. Bora lá. 3x mais 5, pegando o x igual a 0. X igual a 0, eu vou ter 0 vezes 3 é 0, com mais 5, 5. x0, y5. Pegar o 3, peguei o 3. 3 vezes 3, 9, com mais 5, 14. Pegar o 6, peguei o 6. 3 vezes 6, 18, com mais 5, 23. Peguei o 9, tá aqui o 9, x9. 3 vezes 9, 27, com mais 5, 32. Aí eu tenho o quê? Uma relação binária. É uma relação binária? É. A função é uma relação binária? É. Por quê? Pessoal, relação binária. Eu tenho pares ordenados em que vão ter o quê? Vão ter o primeiro elemento vai ser oriundo de A, 0, 3, 6 e 9. E o segundo elemento vai ser oriundo de B, que é qualquer número que é maior que 3. 5, 14, 23, 32. Mas Samuel, suponha que eu colocasse no A o elemento menos 2. Coloquei no A o elemento menos 2. Adicionei aqui menos 2 no A. Aí vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 5, menos 1. Aí eu vou ter o y igual a menos 1. Mas se tu for ver, o y menos 1 não está aqui no B. Pode isso? Pode. Mas isso, como a gente viu, não é uma função. Porque o y não está pertencendo ao conjunto contradomínio. Ou seja, a imagem não está pertencendo ao contradomínio. Isso não pode, porque a imagem é um subconjunto do contradomínio. Beleza? Aí só para lembrar, lembre-se que os conjuntos A e B são conjuntos não vazios. Aquela história que eu falei para vocês lá no comecinho. Pronto, o final da nossa aula. Reiterando tudo aquilo que eu falei, para a gente ficar em casa, né, nesse período difícil, e bons estudos, basicamente isso. O que é que eu vou dizer para vocês? Essa aula, provavelmente, como eu já falei, vai ser soltada junto com a próxima aula. Então, eu sei que é difícil estudar em casa, mas é aquele negócio, né? O Enem provavelmente vai ser adiado. Até o momento agora eu não sei, não saiu nenhum posicionamento do INEP se vai ser adiado ou não. Mas provavelmente vai ser adiado e está sendo difícil para todo mundo. Está sendo difícil para todo mundo. Então, nesse momento, o foda é o seguinte. O foda é que na faculdade, se adiar, vai ser indiferente para os alunos. Porque, tipo, na faculdade não tem competição. Tu já tá lá dentro, mano. Então, se adiar, nós vamos achar é bom. Mas, tipo, no Enem, mesmo se adiar, vai ter gente que vai estar estudando. Então, vocês têm que, por se tratar de uma coisa competitiva, vocês têm que estar sempre estudando. Claro que está sendo difícil para todo mundo. Claro que uns mais, outros menos. Mas é aquele negócio, focar em ficar em casa, até passar essa pandemia, e tentar dar o máximo de si. Então, é basicamente isso. Bons estudos, boa quarentena, e até a próxima aula, pessoal. Valeu!